Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Eu desejo do fundo do meu coração que o seu dia seja cheio de alegria, de bênçãos e de vitórias em todas as áreas da sua vida. E nesta manhã o Senhor quer falar com você sobre a sua vida espiritual. Você tem separado um tempo do seu dia para orar? Você tem orado comigo aqui todos os dias ou você ora só de vez em quando? Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra do Senhor? Há quanto tempo você fez o jejum pela última vez? Irmãos, eu sei que a rotina muitas vezes toma conta da nossa vida e nós esquecemos de dedicar alguns minutos que sejam para o Senhor. Nós nos preocupamos com tantas coisas e acabamos deixando de lado o que mais importa: a saúde do nosso espírito. É isso mesmo, irmãos. Assim como o nosso corpo, o nosso espírito também precisa de cuidados especiais para não adoecer. E infelizmente, o que eu tenho visto é que muitos cristãos que acham que estão bem com Deus, na verdade, estão se afastando cada vez mais do Senhor. E esse engano é tudo que Satanás quer que aconteça em nossas vidas, porque assim ele vai poder nos atacar quando a gente menos esperar. E não for esperar. E não foi por acaso que o apóstolo Pedro disse que nós devemos vigiar, porque o diabo anda ao nosso redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Por isso, irmãos, nesta manhã, o Senhor me orientou a falar com você a respeito da importância de você cuidar do seu espírito. Assim como você precisa alimentar o seu corpo com comidas saudáveis e que supra as necessidades do seu organismo, você também deve suprir as necessidades do seu interior. E o meu desejo é que com esta mensagem você tome uma nova atitude a partir de hoje e você vai perceber o quanto é prazeroso caminhar com Deus na intimidade. Amém? Por isso fique comigo até o final, porque depois nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé e eu tenho um recado muito importante para você. Então, se você ainda não é inscrito, é só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Vai lá agora, eu te espero. E quando você fizer isso, vai aparecer um sininho aí do lado. Tem um sininho aí do lado. Você precisa clicar no sininho e selecionar a opção todas, para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar o próximo vídeo, ok? Então vamos começar. Você já deve ter ouvido aquela frase: você é o que você come. E essa frase é muito verdadeira tanto no aspecto físico, por causa da sua alimentação, como no aspecto espiritual, em relação ao fortalecimento do seu espírito. E fisicamente falando, nós usamos a boca para comer, ok? E espiritualmente falando, como que a gente faz? Como que a gente alimenta o nosso espírito? Essa resposta quem dá é o próprio Senhor Jesus. E eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 6, o versículo 22 e o 23. Olha o que ele disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha isso, irmãos, olha que interessante. Nós alimentamos o nosso espírito através de nossos olhos, isto é, através de tudo aquilo que a gente vê. Ou seja, você se alimenta das coisas que você lê, das imagens que você vê, das coisas que você assiste, das pessoas com quem você interage. Então você começa a alimentar o seu coração com as coisas que você olha e coloca a sua atenção. E é por isso que Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se eles forem maus, todo o nosso corpo será tomado pelas trevas. E Jesus então estava dizendo que nós devemos voltar os nossos olhos para as coisas do alto, para as coisas de Deus. E ao mesmo tempo, se aquilo que entra pelos nossos olhos for algo ruim, a nossa alma será contaminada e a gente vai se afastar do Senhor. Então fica o recado, irmãos. Se você gasta muitas horas por dia nas redes sociais, ou assistindo a seriados e novelas, e não dedica nem 5 minutos ali para buscar a Deus, não espere ter uma vida de santidade, não espere tomar atitudes que agradam ao Senhor. Não espere também você ter forças para vencer a ansiedade, o medo, o desespero, porque a sua alma estará fraca demais para isso. Ou pior, a sua alma estará viciada nessas outras coisas
e você vai acabar desprezando o alimento espiritualmente saudável. E é como acontece com o seu próprio corpo. Se você comer coisas sem valor nutritivo o dia inteiro, não vai ser uma saladinha no final do dia que vai te deixar saudável. Se você quiser ser uma pessoa saudável, você precisa se alimentar corretamente o tempo todo. E eu quero trazer um exemplo aqui agora para você de um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Esse homem ficou muito conhecido porque ele sempre buscava alimentar o seu espírito com alimentos bons. E eu estou falando de Davi. Todos nós conhecemos Davi pelos seus salmos, pelas suas vitórias. Davi era um homem de Deus, porque ele estava sempre buscando fazer o que agradava ao Senhor. No Salmo 139, por exemplo, Davi faz a seguinte oração: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Ou seja, Davi só queria fazer aquilo que agradava a Deus. Mas a Bíblia conta que bastou apenas um descuido, uma alimentação espiritual errada, para que o rei de Israel colhesse frutos amargos que machucaram o seu coração pelo resto da sua vida. O livro de 2 Samuel, no capítulo 11, narra a seguinte situação. Numa certa manhã, Davi estava passeando pelo terraço do palácio, quando ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então ele perguntou a um dos seus servos quem era aquela jovem, e mais tarde ele soube que era Batseba, esposa de Urias, um dos soldados mais fiéis do exército de Israel. E mesmo sabendo que aquela mulher era casada, Davi ordenou que eles levassem aquela moça para o seu quarto, e ele se deitou com ela, porque Urias, o seu esposo, estava na guerra. E irmãos, algum tempo depois, o rei Davi recebeu o recado daquela mulher, dizendo que ela estava grávida. E sem saber o que fazer, Davi ficou desesperado, e ele ordenou ao capitão do exército que colocasse o esposo daquela mulher do pelotão de frente do seu exército, e aquele homem que sempre serviu a nação com fidelidade acabou morrendo na batalha. Então Davi se casou com Batseba e ele achou que tudo correria muito bem, afinal de contas, ninguém estava sabendo e ele achava que Deus não levaria isso em conta. Mas a palavra do Senhor diz que um dia Deus revelou ao profeta Natã o pecado do rei Davi, e esse profeta chegou até Davi com a seguinte mensagem. Eu quero ler para você o que está escrito em 2 Samuel capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Olha o que Deus diz. E eu ungi rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Olha isso, irmãos, que coisa terrível. Deus tinha visto tudo aquilo e Deus agora faria Davi pagar pelo que ele fez. E não foi só isso, irmãos. O filho de Davi com Batseba, que nasceu daquele pecado, ele ficou doente e ele morreu ainda bebê. Você percebe quanta coisa ruim aconteceu na vida de Davi só porque ele alimentou mal o seu espírito? Ao presenciar aquela cena, Davi poderia simplesmente ter virado as costas e seguido sua vida. Mas não, ele deixou que aquela visão tomasse conta dos seus pensamentos, e mesmo sabendo que Batseba era casada, ele alimentou os desejos da sua carne e acabou cometendo o adultério e o assassinato. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, tenha muito cuidado com as coisas que você vê. Elas podem arruinar a sua vida. E eu gostaria que você fizesse uma pequena reflexão. Como você tem alimentado o seu espírito diariamente? Faça uma análise aí. O seu espírito está mais forte ou mais fraco? Ele está forte para vencer os problemas, as tentações, ou ele está fraco e desnutrido, viciado somente em coisas ruins? Do que depender de mim, você nunca mais vai colher frutos ruins, assim como o rei Davi colheu. E foi por causa disso que o Senhor me inspirou a criar a Jornada da Fé. Dessa jornada, Deus me inspirou para escrever 3 livros que vão matar a fome do seu coração, somente com a palavra de Deus, de uma forma muito prática, muito simples.
E eu falo isso porque durante muitos anos da minha vida eu tinha dificuldade de entender a Bíblia. Irmãos, como era difícil, eu abria a palavra do Senhor, mas eu não entendia o contexto, eu não entendia o que Deus queria falar comigo, e aí eu ficava desnutrido espiritualmente muitas vezes. E por isso eu vou explicar para vocês aqui o que é essa jornada da fé, e em seguida nós já vamos orar, tá bom? Eu quero muito orar com você, então fique comigo até o final. É o seguinte, eu escrevi há muitos anos atrás o primeiro livro, O Momento com Deus, onde eu trago uma mensagem para cada dia do ano, e essas mensagens são simples, todas elas baseadas na palavra de Deus, e eu explico cada versículo de uma forma prática. E aí depois eu escrevi o livro Vida de Oração, onde eu trago uma oração para cada dia do ano, para você ler na sequência. Primeiro você medita na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. E depois você vai orar com este livro, e neste livro você vai ter uma base somente para te inspirar a orar de uma maneira correta, baseada na Bíblia, tá ok? E no final, você vai ler o livro Minutos de Paz, onde eu trago ensinamentos preciosos que, se você colocar em prática, você vai alimentar a sua alma e você vai colher muitos frutos bons, tá bom? Mas lembrando de uma coisa, não basta apenas ler os meus 3 livros. Você precisa se alimentar diretamente da Bíblia, que é a palavra de Deus, tá ok? E eu faço muita questão que você participe dessa jornada, por isso eu disponibilizei esses 3 livros no formato digital para você. Assim você vai conseguir ler no seu celular ou no seu computador a qualquer momento. E tudo isso por um valor simbólico que vai ajudar o meu ministério a alcançar mais pessoas pelo mundo afora, e você vai receber esses 3 livros aí no seu e-mail. Então faz o seguinte, assim que eu terminar a oração que nós vamos fazer agora, você vai clicar no link que está aqui abaixo no primeiro comentário do vídeo, ou você vai acessar aí no navegador do seu celular, www.jornadadafé.com.br, tá bom? Então, vamos orar agora, vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesta manhã para Te louvar, Te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que estão orando comigo agora. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela nossa saúde, pela oportunidade que temos de ouvir da Tua palavra, de crescer espiritualmente. Oh, meu Deus, eu quero interceder pela vida dessa pessoa, para que ela tenha sabedoria ao alimentar as coisas certas para o seu espírito. Pai, que ela não perca o seu tempo vendo coisas que só levam para a escuridão, que só afastam ela da Tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes a gente cobiça as coisas deste mundo, cobiçamos o pecado, alimentamos a nossa mente com as coisas erradas. Pai, nos ajude a viver em santidade. Nos ajude a vencer um dia após o outro, que a gente consiga se aproximar de Ti cada vez mais. Ajuda, Senhor, esse irmão e essa irmã a vencer o vício da pornografia, tudo aquilo que envenena a sua alma. Não permita também, Senhor, que a televisão, a internet, as redes sociais se tornem armadilhas da vida dessa pessoa, que ela não caia do mesmo erro que o rei Davi, que essa pessoa que está me ouvindo agora não siga o conselho dos ímpios, as pessoas que não andam contigo, meu Pai, mas que a gente decida cada dia alimentar a nossa alma com a Bíblia, com a Tua palavra, com os ensinamentos de Jesus. Não permita, meu Deus, que o inimigo cegue o entendimento dessa pessoa. Essa pessoa muitas vezes não entende a palavra, muitas vezes ela vai orar, ela não consegue orar, ela vai ler a Bíblia e ela não consegue entender. Oh, meu Pai, abre o entendimento dessa pessoa, que a cada dia, meu Deus, ela venha Te buscar com intensidade, que o Senhor possa falar com ela, meu Pai, na oração, na pregação, nas circunstâncias da vida, que a gente consiga discernir, Pai, os tempos em que nós estamos vivendo. Eu creio que nós estamos no fim dos tempos, porque a Tua palavra já nos mostra os sinais. Mas, Senhor, nós não queremos ser pegos de surpresa, queremos estar preparados a cada dia para nos encontrarmos contigo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu Te peço, traga proteção para nossa casa, para nossa família, proteja os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos pais. Senhor, guarda da nossa casa, Senhor, das maldades deste mundo.
Que o Senhor nos livre do mal, meu Pai. Quantas maldades nós escutamos por aí, pois o Senhor é poderoso para nos proteger. Traga-nos, Senhor, o descanso para a alma. Livra essa pessoa da ansiedade, do medo, das preocupações. Fortaleça o nosso espírito a cada dia, Senhor. E desde já te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos deu de buscarmos o Senhor em oração, em unidade, através dessa corrente de fé que nós estamos formando em todo o Brasil e também fora do Brasil. Pai, que essa corrente de fé nunca venha acabar, que o Senhor nos fortaleça a cada dia e que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai, que compartilhe estas orações. Eu só posso te agradecer, Senhor, porque esta obra é tua e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom estarmos na presença de Deus, na verdade. E eu sinto diferença no meu dia a dia. Ao longo do dia, eu percebo quanto foi bom orar com vocês de manhã. E quando chega a noite, eu tenho a oportunidade de também orar com você às 8 horas. E tem sido maravilhoso. Eu tenho dormido muito bem, longe da ansiedade, das preocupações. Tudo isso porque é através da oração que a gente fortalece o nosso espírito. Amém? Então agora é o momento de você compartilhar este vídeo e também clicar no link que eu coloquei bem abaixo aqui do vídeo, tá bom? Vai lá, acesse jornadadafé.com.br e que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.